nasce a profissão de alfaiate quando era chamada de cortador de tecidos, ou talher no francês. Check the mic and make sure it sound right, boys. Na Idade Média, que aqui é o nosso próximo tópico, que é quando surgiu a profissão do alfaiate. Aqui, ó, a profissão do alfaiate é uma das mais antigas do mundo. Na Idade Média, por volta de 1290, nasce a profissão de alfaiate quando era chamada de cortador de tecidos, ou talher no francês. O alfaiate, geralmente, era o cara que era a pessoa melhor instruída para poder fazer roupa. Por quê? Fazer roupa não é uma coisa tão simples. A pessoa tem que saber ler, a pessoa tem que interpretar números, a pessoa tem que saber um pouco de anatomia, né? Para poder passar isso para a primeira coisa que a gente chama, que é o molde. Entendeu? Que é o molde das peças que a gente vai fazer. Então, geralmente, a gente precisa do quê? Saber como funciona a anatomia do corpo para poder criar peças que possam estar envolvendo o nosso corpo. É isso? É isso, porque... E por que aconteceu isso na Idade Média? Porque houve o renascimento na Idade Média, que é aquela coisa de valorização do corpo humano. Então, o homem começou a valorizar o corpo dele e com isso ele sentiu a necessidade de cortar tecidos modelados ao corpo. A gente partiu da época que era um pedaço de pano que você só jogava no corpo para se vestir, até o ponto de chegar e colocar roupa, colocar a manga, modelar a manga, colocar uma calça, entendeu? Então o cara, ele foi cada vez mais estudando, ele percebeu que não era só um pedaço de pano que tinha que ser unido, ele tinha que entender como funcionava o andar da pessoa, o movimento do corpo. Então, a partir disso, não era mais qualquer um que podia fazer uma roupa, né? A pessoa, ela tinha que entender das proporções do corpo humano, exatamente, modelagens, né? Porque começaram, como a valorização do corpo humano, então a pessoa queria transformar a roupa moldada no corpo. Foi aí que surgiu as modelagens, né? Calças, as blusas, né? E então tinha que ser uma pessoa especialista. E essa pessoa... Pensa, né? A gente está falando quando surgiu o alfaiate, ali pelo ano de 1290. Não era todo mundo que sabia ler, escrever. Então, o alfaiate, ele já tinha que ser uma pessoa alfabetizada, né? Saber interpretar as coisas, números, né? O cara tinha que ver, né, o tamanho das coisas. Então, ele tinha que ser uma pessoa mais estudada. E, além disso, o alfaiate, ele andava com pessoas nobres, porque quem que fazia roupa lá nessa época? Os nobres. Exatamente. As pessoas mais abastadas, né? Então ele circulava no meio dessas pessoas, da nobreza, já sabia ler. Então o alfaiate, ele era visto como uma pessoa assim, ele tinha uma importância muito grande ali perto dessas pessoas que eram nobres, porque era através dele assim que as pessoas conseguiam manifestar, né, a sua expressão assim de roupa, né, que você vê que não era nessa época de Castela, era muitas coisas de plumas, roupas bem elegantes, cheias, assim, coloridas, né, assim, confortáveis, era bastante seda, era bastante coisa assim que fazia com que a pessoa se sentisse nobre, entendeu? Por exemplo, chegando no início das sociedades, o tecido que o homem estava vestindo definia o seu status social. Exatamente. Que é isso que você está falando. Como naquela época, o tecido, imagina, ele não era acessível a todo mundo. Então, através do tecido que a pessoa se vestia, a pessoa já sabia qual era o status social dela. Só abrindo um parênteses, o tecido ele nunca foi barato, tá? Porque eles iam buscar tecidos de lugares bem longe, assim, de pessoas que eram especialistas em fazer tecidos, tá? No decorrer do tempo, alguns lugares foram se transformando em especialistas de fazer tecidos. Você só encontrava tecido naquele lugar por causa da temperatura, clima, tudo mais, isso influenciava muito. Então, gente, o que aconteceu? O alfaiate, na Idade Média, ele começou a ter essa importância cada vez maior, né? Porque as pessoas cada vez queriam produzir mais roupas, esse lance da valorização do corpo humano. Ele era uma pessoa letrada, alfabetizada, que andava ali entre os nobres. E as roupas, elas eram algo que era feito encarado como um bem de família. Então, por exemplo, as pessoas, quando morriam, a herança também estava o guarda-roupa das pessoas, para ver a importância que tinha, né, as roupas. Então, não era qualquer coisa. E a partir do momento em que tem essa importância que é passado como herança, o homem ele começou a se preocupar com o tecido que era feito cada vez mais, porque antes as pessoas não se ligavam nisso, assim, eu vou fazer um tecido, era algo visto assim,
quero esquentar meu corpo, entendeu? E nessa época não, como era um bem, eles davam muita importância pro material que era feito, pro acabamento, pra costura e pro corte. E é aí que tem cada vez mais a valorização da figura, né, do alfaiate, que ele era o cara que dominava todos os processos da roupa, ele era um mestre, né, um professor, e ele sabia qual era a intenção, o que ele fazia, ele dividia o trabalho da costura, né, e ele era um mestre que ensinava as pessoas ali a costurar e a fazer as roupas. A gente vendo isso, a gente começa a ver que dentro ali onde ele trabalhava era separado por setores, porque o alfaiate, por mais bom que ele seja, né, o melhor ali que ele tinha, ele não tinha tempo tipo de cortar, costurar, buscar o tecido, fazer toda essa coisa assim, ele mais era como se fosse um maestro. Ele foi o primeiro a falar assim, ó, eu sei como funciona, eu sei o que tem que cortar, como vai ser feito. Então, até certo ponto, o alfaiate ele colocava a mão, né, e depois ele passava para a costureira estar, né, unindo aquilo que ele tinha noção de que era. Porque ele dominava todo o processo. Por exemplo, o alfaiate, ele sabia fazer, ele sabe fazer a modelagem, ele sabe encaixar no tecido, ele sabe cortar e ele sabia costurar. Só que ele não conseguia fazer tudo isso ao mesmo tempo, né, pela demanda também já da época, porque era algo muito manual, lembrando que a gente está falando de que no tempo que não existia máquina, as coisas eram super manuais, bem artesanal mesmo, né? Então o alfaiate ele dominava toda essa construção da roupa e ele tinha que ensinar as pessoas a fazer cada etapa. A gente está na Idade Média, né? A gente está explicando o surgimento do alfaiate para a gente conseguir entender quando que o negócio começou a mudar. Exato. Porque a gente ficou pensando, caramba, se o alfaiate, né, veio tão valorizado desde aquela época, ele era visto, né, como uma pessoa, né, que sabia, enfim, era alfabetizada, sabia escrever, andava no meio dos nobres. Como que hoje em dia a gente se encontra assim, na questão da costura, algo tão, né, desvalorizado às vezes, né? Na Idade Média, o alfaiate, ele começou a ter essa importância e com isso vinha grandes responsabilidades. Exato. Né? Porque o alfaiate, quando ele fazia uma roupa, ele não podia errar. Hoje em dia também a gente, né, percebe que se a gente erra é prejuízo. Só que naquela época, além do cara não poder errar, ele tinha ainda que pagar uma multa de 10 dias de trabalho sem receber. Então, se ele errava uma peça de um nobre, ele tinha que trabalhar, além dele perder todo aquele material, né? Ele tinha que trabalhar ainda 10 dias de multa, sem receber, para poder, como multa, né, por ele ter errado. Sim, ele errou, ele pagava uma penitência, porque para você ter uma noção, o trabalho dele era tão importante que não permitia erros. Porque as pessoas, elas estavam assim, não era igual hoje que você faz uma roupa, tá pronta amanhã. As pessoas, elas criavam expectativas dentro daquilo, elas esperavam que a roupa ficava pronta. Ela fala assim, meu, estilista fulano de tal, o alfaiate fulano de tal, tá fazendo uma roupa pra mim, vou esperar. A pessoa esperava, criava uma expectativa e quando aquilo chegava, se não tava do agrado da a pessoa já sofria, né, punições. O que acontecia, até a peça que o alfaiate fez podia ser confiscada, a pessoa ficava com a peça, mas não pagava, né? E ainda, além disso, o alfaiate tinha que ir trabalhar, fazer novamente e não receber pelo que ele fez, ele pagava essa multa, né? Então, como ele não podia errar, era muito prejuízo, cada vez mais ele tinha que ser especialista naquilo, ele tinha que ser muito bom. Nessa época, então, as sociedades cada vez estavam aumentando mais, né? O homem, ele estava cada vez mais se valorizando, o alfaiate cada vez surgindo mais alfaiates, porque era uma profissão que estava muito em alta e era muito importante, né? E o homem queria ser bem visto com aquela coisa impecável, né? Com aquela roupa impecável que o alfaiate fazia, assim, porque como ele era, cada vez ganhava mais prestígio, cada vez ele acertava mais na peça, a peça ficava mais perfeita no corpo da pessoa e ele ganhava mais prestígio. Sim, né? ele era visto como um artista, né? Que fazia roupas, né? E aí o que aconteceu? Na época teve um marco muito importante que foi...